Salve, salve, guerrilha! Estamos de volta para mais um review e hoje o review vai ser longo e detalhado, porque o disco é o Anima do Tool. Esse é o início do Tool como a gente conhece hoje em dia, e de novo ele é um disco denso, então vem comigo, vamos faixa a faixa, para que no final você entenda muito bem o conceito. Esse disco já abre com uma das minhas músicas favoritas da banda até hoje e que também, de certa forma, parece só uma música sobre fist fucking. Só parece. Vamos começar por esse lado escatológico primeiro? Primeira coisa, stink é fedor e fist é punho. Então, por isso que eu falei fist fucking e fist fucking no aparelho escritor, como diria lá o tal do Levi Fidelix. E um outro ponto fundamental aqui, ainda falando desse conceito, é que a gente vai acompanhando o processo, passar pelo dedo, depois o punho, depois o cotovelo e depois o ombro, a cada pós-refrão da música. Finger deep, knuckle deep, elbow deep e shoulder deep. In the borderline. Só que tem uma trava aí que é, esse processo, ele é descrito, mas ele de certa forma é meio pseudossexual. Pseudo porque não é sexual de fato, como eu falei, é só uma alegoria. E a alegoria aqui é sobre mudança, como a mudança acontece, especialmente quando ela vem de lugares que a gente reprime, e não necessariamente de lugares que estão na nossa frente. Como se ela viesse de um lugar diferente. A gente vai entender isso melhor nas outras músicas do disco. Aí você vai falar pra mim assim, Guilherme, vai cagar, conta outra, vai. Mas eu provo pra você que é verdade, ó. E começou o papo. Primeira coisa que o personagem principal vai falar na música, as primeiras linhas, é: algo tem que mudar porque o tédio não é um fardo que ninguém deveria carregar. Depois ele vai dizer que não quer, mas ele precisa mudar pra respirar, pra sentir, pra saber que tá vivo. Mais pra frente um pouquinho ele vai colocar que tem algo triste sobre o jeito que as coisas são, em que ele perdeu a sensibilidade pra tudo e nem sabe o que aconteceu com a sutileza, fecha aspas. Ou seja, é uma mudança bem doída, mas que é quase obsessiva. Ele vai falar, por exemplo, no final da música, que ele vai continuar cavando até ele achar alguma coisa. Abrir o disco já colocando esse tipo de coisa já deixa muito claro pra gente que vai ser uma jornada, lógico, longa por conta do tamanho do disco, mas além disso vai ser uma jornada que é uma busca por mudança e que vai demandar paciência e persistência por parte do personagem principal e da gente que tá ouvindo. E é óbvio que eu, sendo um grande fã de Tool, piro no instrumental, e essa música tem um instrumental muito agradável na minha visão, é muito bom. O groove é foda, tanto nas sonoridades da bateria, guitarra, baixo, quanto na própria textura que a banda monta ao redor, ao longo da música, na verdade. Tanto individualmente quanto coletivamente, a banda tá muito bem encaixada na primeira música desse disco. Lembrando que o disco anterior foi o Undertow, que foi com outro baixista e que tem uma sonoridade bem diferente da desse. Por isso que eu falo que esse é o início do Tool como a gente conhece ele hoje. O Undertow tá um tanto longe desse disco em termos de sonoridade. Eulogia é um discurso que a gente faz em tributo ao falecimento de alguém. É aquilo que você vai lá e fala, tal. Especialmente muitos dos sepultamentos que acontecem nos Estados Unidos têm esse processo, que a pessoa, enquanto ela tá sendo velada, as pessoas que estão ali velando a pessoa que morreu, falam coisas, vão até um púlpito e falam coisas sobre a vida daquela pessoa, coisas legais. Nessa música, o tributo é pro L. Ron Hubbard. Esse escritor de ficção científica, esse cara também é o messias de uma religião chamada hoje de cientologia, fundada por ele, inclusive. E aí um panorama muito rápido. O que é cientologia, Guilherme? É uma espécie de culto ou seita que acredita em coisas bem bizarras, tipo, que envolvem ETs e um pouco de Star Wars. É golpe. E ele transporta essa ideia pra religião dele. Não é uma religião que, digamos assim, não é uma religião que as pessoas respeitam muito, porque não se trata de uma religião, é mais um esquema de ganhar dinheiro em cima dos outros, como a gente tem aqui também. O dado é, tem um episódio de South Park que eles falam sobre isso e a gente vai separar e deixar ou aqui na descrição ou o Kali vai colocar um trechinho aqui do episódio pra vocês virem. Você vai ser processado, garoto. E essa música é meio que uma tiração com a cara dele, porque ele subverte, né? A música subverte o conceito de eulogia. Ela trata esse conceito com bastante ironia e sarcasmo, e levando pra algo mais cômico. Vários pontos da música vão levar nesse caminho. Por exemplo, uma das partes da letra vai falar assim: você adorava apontar os erros dos outros, menos o seu. Outro ponto: desce da sua porra de cruz, que a gente precisa de espaço pra pregar o próximo mártir idiota. Trata-se de uma música longa, mas que é construída dentro de uma narrativa que vai conduzindo ela de uma maneira bem hipnótica, assim, do ponto de vista sonoro, claro. E a música vai alternar entre momentos que são mais densos, texturalmente falando, com outros momentos que são mais limpos, mais, digamos assim, com menos coisas ao redor ali. Como já é clássico no disco do Tool, sempre tem esses momentos. Mas essa música desenvolve isso um tanto porque ela tem um tempo muito grande. E sempre em concordância com Stinkfist, tanto do ponto de vista sonoro, quanto do ponto de vista lírico também. Porque se é mudança o que a gente tá falando, morte também é um chamado pra mudança. Mudança tanto de vida pra quem morre, né? Se é pra quem acredita no pós-vida, por exemplo, mas também mudança de
de quem fica. Essa mudança que o luto causa, seja uma mudança que é abrir os olhos agora que o mártir morreu, ou, nossa, ele morreu, então ele é mais mártir ainda, é o ponto que tá sendo abordado nessa música. Se a gente observa a letra, a gente vai ver que tem uma relação familiar ali por trás e com pessoas do mesmo sangue. Um pouco antes dos refrões, por exemplo, a gente vai ouvir ele falar com o lado maligno dele. Então ele vai falar coisas como "The snake behind me hisses". A cobra que tá atrás de mim, ela faz né? Hisses. Ela tá ali, ó, atrás de mim. E ela me acompanha sempre. Lembrando meio que dos perigos que ele já passou, enquanto o lado bom que tá ligado a ele, que é esse filho, essa criança, pede pra que ele abra o próprio coração. Então ele tem tanto um lado que quer devorar esse filho, quanto um lado que quer amar esse filho. Em um outro trecho a gente vai ouvir ele dizer: "Quando as paredes caem, eu olho nos seus olhos, meu medo começa a desaparecer, me lembrando de todas as vezes que eu morri e que eu morrerei. Tá tudo bem, eu não me importo." Ou seja, essa é uma relação que, assim, é de dedicação total a essa outra pessoa, como no caso da paternidade. E no fim das contas, o personagem do disco, ele passa pra gente que ele tava a ponto de morrer. Só que agora que ele se tornou pai, ele percebe que várias mudanças vão ser inevitáveis e que elas estão chegando cada vez mais rápido e mais fortes. Então ele vai titubear, ele vai oscilar, mas no final ele vai se jogar nessa nova experiência. Eu vou dizer só que antes dessa música tem um interlude chamado Useful Idiot, que eu acredito e eu tenho certeza que ele tá colocado ali muito por conta de ter um respiro entre o que a gente ouviu até agora e essa música. 46 & 2 é como se fosse o tema do ponto de vista mais claro do disco, é onde o Maynard vai agregar conceitos diversos pra tentar compor essa ideia de mudança que ele tá propondo no disco. Então a gente precisa desse respiro pra que a gente possa se entregar na música seguinte de uma maneira mais direta, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais concentrada. Então, ó, em 46 & 2 a gente vai começar pela música, tá? O riff é tremendamente hipnótico, construído por todo o instrumental. O baixo vai estar ali segurando a linha, mas a guitarra tá preenchendo harmonicamente em alguns pontos, em outros pontos ela vai dialogar com o baixo, em outros pontos ela vai imitar o baixo, enquanto a batera vai montando o groove que vai encaixando esses dois instrumentos, sempre se calcando no riff principal. Tá tudo muito em harmonia aqui, e tudo vai conduzir muito bem a proposta narrativa. A música vai criar texturas necessárias no começo para que a gente seja ali tragado por aquela informação que existe dentro da letra. Depois ela vai expandir essa sonoridade, dividir essa sonoridade, trabalhar com ritmos mais complexos, mudar a fórmula de compasso e etc, para passar pra gente o intuito, o processo de mudança. E no final a gente vai ter uma mudança derradeira, que agora o personagem, quando olha pra trás, enxerga que mudou. Tudo acompanhado pela música. E aí, assim, o título da música tem a ver com um papo meio nonsense de um mano dos New Age aí, chamado Drunvalo Melchizedek, eu acho que é assim. Segundo o papo desse cara aí, nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos ao todo, né? São 44 autossomos, mais 2 cromossomos sexuais. Nessa teoria dele, ele tá falando que a gente passa a ter 46 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. Ou seja, a gente aumenta em 2 o número do primeiro parâmetro. É como se a mudança biológica fosse girar mais uma vez a roda da evolução, tá ligado? Só que eu preciso dizer uma coisa muito importante. Ninguém acredita nessa baboseira, exceto uma galera muito louca aí, tá? Isso não é algo que as pessoas olham de uma maneira científica, longe disso. Não se trata disso. Se trata de usar essa alegoria pra falar sobre mutação. Aí você vai me falar, tá, mas tem a sombra também, né, Guilherme? A sombra também vai se conectar com conceitos que vão expandir a música nesse sentido. Por exemplo, a ideia de sombra, ela vai conectar ali com um pedacinho muito pequenininho da ponta do iceberg do que é a psicologia analítica do Carl Jung. Eu não sou especialista, tá? Então eu aconselho que vocês busquem pessoas que sabem mais do que é a psicologia analítica do Jung, mas pra que a gente entenda o conceito dessa música, a proposta é, essa sombra contém, do ponto de vista psicanalítico ali, né, tudo o que tá ligado a gente em termos de personalidade, só que do ponto de vista antagônico. Ela guarda o que a gente não quer ser, o que a gente reprime, o que a gente repulsa. E aí que entra a música com a sombra. O que é reprimido é o que vai guardar essa mudança. A mudança vai vir através dessa questão, pelo personagem principal, para além da mutação genética. O aspecto biológico aqui é paralelo ao psíquico. Não entendi nada, Zazá. Essa repreensão e repulsa interna do que está contido na sombra vai se conectar diretamente com a ideia de dor e estranheza lá da primeira música, Stinkfist. Lá, a dor é uma demanda necessária para mudança. Aqui a gente passa a entender o porquê que tá doendo. O personagem é obrigado a olhar para os próprios medos para que ele possa mudar. Entende? A mudança que dói para acontecer, que coloca tudo em dúvida dele, aqui é onde vai estar o ponto que... Por que que dói? Por que que machuca? Por quê? Dói porque ele precisa olhar para tudo aquilo que ele reprimiu de novo.
A gente não sabe exatamente qual é o sentimento, mas o que dá pra perceber é que o personagem fica extremamente afetado e com medo, num processo de autoexploração que não é confortável, assim como lá na Sting Fist, expandindo o conceito, mas que é totalmente necessário aqui. Ó, essa aqui é bem rapidinha, tá? É uma mensagem que foi deixada na caixa eletrônica de um amigo dos caras da banda, que se chama Gary Helsinger, que é Ace Green Jelly, e que eles decidiram pegar essa mensagem e colocar e fazer uma música no piano ali pra poder fazer a base. O conteúdo da mensagem é basicamente um mano muito puto, porque foi expulso da casa do Gary lá atrás, no passado, e tá rogando várias pragas nele. Então, assim, na real, a gente tá falando aqui de um respiro, basicamente, dentro do conceito do disco, já que não dialoga muito com a questão de mudança, num sentido tão direto. Talvez se a gente falar de uma maneira mais figurativa, ok, tem a mudança de comportamento do cara, tem o fato do cara se mudar fisicamente, ser expulso de onde ele tava, mas isso não fica tão claro dentro do conceito do que a música tá esticando até aqui, e de novo eu tô fazendo uma associação mais aberta. Essa música tem um título um pouco problemático e que envelheceu um tanto quanto mal, tá? Porém, ela não se trata de falar sobre pessoas transexuais, por exemplo. Com tanto de humor, ironia e sarcasmo, o Maynard, que é o vocalista da banda e quem escreve a letra, o personagem principal da letra, sente dos fãs que se dizem raiz, ou ouvem dos fãs que se dizem raiz, aquele papo de você se vendeu. No comecinho da letra, ele já vai descrever o mano. O mano veste Vans, Levi's jeans, camiseta do Beastie Boys, tem um estereótipo alargador tatuado, toma uma coquinha, e enquanto ele tá tomando a coquinha dele, é que ele vem encher o saco do Maynard e se auto-intitula OGT, que seria Original Gangster Tool, ou um fã original do Tool. Ó, eu conheço vocês desde muito tempo, tá? Ah, vê se manca! E aí, observando essa contradição bizarra, afinal, o estereótipo de fã de Hosky foi comprado pelo cara também, o Maynard manda o cara se fuder de vários jeitos diferentes. Quando eu falo Maynard, eu tô falando do vocalista. Chama o cara de burro, porque tudo que ele conhece e sabe de Tool é o que a mídia vende. Não é a realidade absoluta dos caras da banda. E a mídia vende aquilo que a banda quer que a mídia venda, entende? Em outro momento, ele vai dizer pro cara assim, tudo que você lê, veste, vê ou ouve na TV é um produto, implorando pelo seu dinheiro sujo. E no final, ele vai terminar dizendo assim, cala a boca, compra meu disco novo, me dá mais dinheiro e vai se fuder. Enfim, uma das melhores músicas sobre raiva que eu já vi e um dos melhores argumentos sobre você não é mais true que eu já vi numa música. Jimmy é uma música que vai dialogar com trauma infantil de maneira direta, tá? Porque ela descreve um personagem que sofreu algo muito pesado aos 11 anos de idade. Como esse trauma não tá muito claro na letra, a gente consegue esclarecer aqui. Jimmy é o próprio Maynard, que se chama Maynard James Keenan, James, Jimmy. E o trauma aos 11 anos foi a perda da mãe. A mãe dele falece quando ele tá com essa idade. Diferente de Eulogy, em que a eulogia tem um aspecto de ironia, sarcasmo e zoeira, aqui é o contrário. Aqui a eulogia, ela é de fato, não tem sarcasmo, e é uma música que a gente percebe que tem muito da vida do personagem principal colocada ali dentro. E ao longo dos versos vai ficando cada vez mais claro pra gente que se trata de um processo de cura. Ele tá lidando com esse luto, olhando pra esse luto lá atrás e falando como ele lidou. De novo, aborda a ideia de mudança, uma vez que existe uma mudança na vida do personagem que não depende dele, tá além dele, e que a partir dela, como se fosse aquelas filas de dominó, assim, vários dominós vão caindo. A mudança, que é a morte da mãe, faz o cara sair de casa, faz o cara perder todos os amigos que tinha, porque o pai morava em outro lugar, tipo, a vida do cara vira do avesso por conta disso. Eu não falo alemão, tá? Eu não falo alemão, mas acho que a música se chama Die Eier von Satan. Eu acho que é assim. Essa é uma música que é uma receita de cookie. Ai, puxa, viu? Você não sabia disso, né? Pois é a receita de um cookie. Você falou o quê? É a receita de um cookie. Aí já desandou, né? Aí vacilou pra caramba. É a receita de um cookie. Another one. Essa é uma música que é uma receita de cookie. Dito isso, Essa é uma música que é uma receita de cookie, cantada em alemão, com uma sonoridade de metal industrial por trás, e além disso com aplausos em alguns momentos. Tipo o discurso daquele cara lá, tá ligado? Do bigodinho. Meio que como se fosse o discurso daquele mano. Qual que é a brincadeira aqui? Qual que é a graça aqui? A graça é, se você coloca aquele tipo de textura e sonoridade, se você experimenta com a sonoridade desse jeito, se você falar qualquer coisa, as pessoas ainda assim vão aplaudir. Porque na verdade o que as pessoas querem ouvir é qualquer coisa. Ninguém quer parar pra pensar de fato.
Compondo com o conceito de analogias sexuais, Push It retoma a questão escatológica ali, que a gente ouviu em Stinkfist, pra fazer uma alegoria mais ampla, que é sobre um relacionamento abusivo. Nesse relacionamento, o personagem principal ele tá preso e ele não consegue sair, especialmente por conta do abuso. Em alguns pontos, a gente vai ouvir coisas como: vi o abismo hoje novamente enquanto você me pedia pra ficar. Consegui me empurrar pra longe e você também. Um outro momento da música vai deixar claro pra gente que ele reflete que uma relação abusiva não é amor. Ela não gera amor, ela gera medo. Não é bom pra ninguém e só empurra o personagem cada vez pra mais longe. Num outro ponto, a gente vai ouvir o personagem falar que a sobrevivência é a única amiga que ela tem, expandindo a sensação de medo dentro dessa relação. Claro que tudo isso vai gerar uma mudança de comportamento no narrador ou a necessidade de mudar, porém na marra. O narrador se vê com duas opções: ou eu fujo, que seria uma mudança, ou eu aprendo a lidar com remorso e mato o opressor. Não tem outro caminho. Ficar junto com essa pessoa não é possível. Então ou eu fujo ou eu mato. Abre aspas. Lembre-se que eu sempre vou te amar enquanto eu arranco sua garganta fora na unha. Não vai terminar de outro jeito. Como essa música aqui leva o nome do disco e ainda por cima tá no clímax musical do disco, ela vai precisar ser examinada com um pouquinho mais de cuidado. Primeiro ponto, a letra dessa música tem relação com uma piada de stand-up do comediante Bill Hicks, que já se foi Rip em paz, e que nessa piada ele dizia que uma falha geológica ia separar o estado da Califórnia em dois, gerando terremotos e tsunamis. Essa tragédia faria com que Los Angeles afundasse no mar, sumisse do mapa. Na música, o Maynard vai abordar essa questão sem muita papa na língua não, e sem muita alegoria. Ele segue um tanto da piada do Bill Hicks, só que ele adiciona algumas coisas próprias. E assim, a gente ouve uma série de pontos de vista sobre a realidade de Los Angeles ao longo da música. Pessoas egoístas, mentirosas, estranhas, dependentes de remédios tipo Prozac, pessoas armadas e violentas, policiais e burocratas, gente rica, posers de gangster, cientologistas, etc. Tudo que ele falou na música inteira, no disco inteiro, melhor dizendo. Em alguns pontos, claro, a gente vai ter ali um traço mais claro de humor por trás da parada. Por exemplo, em um determinado momento ele vai listar uma porrada de estereótipos que ele detesta e encerra na punchline. Tem um conselho pra manter vocês ocupados: aprendam a nadar. E o título da música também tem uma relação com essa piada. Enema é o que a gente chama de chuca. Los Angeles precisa de uma chuca. Até que é engraçado e a gente concorda, vai. Eu não sei lidar com isso, tá ligado? Além disso, de novo, conectando ela ao conceito, ela tá, como falei, ela dá o nome do disco apesar da mudança de uma letra. O disco é a Enima e essa música é a Enema. E essa mudança do título também tem conexão com conceitos junguianos. Anima é um conceito junguiano. A mudança que o disco descreve tá conectada com conceitos junguianos, para além das piadas e, enfim, outras coisas que o disco puxa do Bill Hicks, por exemplo. A música tá cheia de quebras rítmicas, mas ela não chega na complexidade de 46 and 2, por exemplo. Aqui a proposta é mais reta, bem mais específica e sem tantos desvios. A questão do terceiro olho é algo que você deve ter passado por perto, em algum momento. Em algum desenho, anime, sei lá. Eu assisti o Yu Hakusho, por exemplo. Ah, onde eu fui amarrar meu burro, ora? E eu me lembro muito do Riei. Ele usava uma faixa na testa que tinha ali o terceiro olho. Esse olho é aquele olho que meio que, tipo, aparece na testa de pessoas iluminadas e que representa uma intuição e uma expansão sensorial pro metafísico, cósmico, espiritual, enfim. A narrativa da música conduz esse processo de abertura desse olho de uma maneira bem tensa, como se o personagem estivesse se machucando mesmo, se estivesse sendo dolorido pra ele. A abertura do terceiro olho, afinal, é um rasgo na tua testa. Ainda sobre esse processo, ele também demanda algumas coisas do personagem principal. A crítica ao que é dogmático, raso, inútil, viciado, ao mesmo tempo que ele criticar machuca mentalmente o personagem. Isso vai fazer com que ele reviva alguns dos traumas que ele guardou e que ele reprimiu dentro da sua própria sombra. Voltamos ao Jung. A música vai terminar com a sensação de que o processo está acontecendo exatamente durante a música. E não é algo fácil de fazer, tá ligado? O disco inteiro conduz a gente até esse momento. E é por isso que ele precisa ser o quê? Completamente apoteótico. Antes de você xingar aí nos comentários, pra não dizerem que eu esqueci, o disco conta com 4 interlúdios: Useful Idiot, Intermission, Caesar Assumability e Minus Ions. Não tem lá muita coisa pra dizer em específico sobre eles, porque o disco preenche muito bem o conceito. Em nenhum desses interlúdios, o conceito tá sendo encaminhado. Eles são espaços de respiro mesmo dentro do disco. E isso é muito bom, porque é um disco denso do ponto de vista de conceito.
Na minha vida, é um dos melhores discos que eu já ouvi, assim, definitivamente. E pra finalizar, eu preciso deixar vocês com um aviso. Esse disco vicia. Melhores ou piores? Na minha visão, o disco inteiro precisa ser ouvido dentro do conceito, mas tem algumas músicas que eu acho que podem ser entradas interessantes a depender do estilo que você curte. Stinkfist pode ser uma música muito boa se caso o que te pega dentro dessa review e algo que você se interessou é o conceito. Se você estiver buscando sonoridade, que é um bagulho mais pesado, você vai ter Hooker with a Penis, por exemplo, que vai ser uma música que vai te entregar isso e além disso um pouco de humor e sarcasmo. E você vai ter a Enema, que meio que junta essas duas coisas. Ela abraça o conceito e também abraça o bom humor. Além dessas, ouço o disco inteiro, tá? Porque ele é inteiro maravilhoso. Nota final do disco é um Lá maior. Você vai falar, uai, mas pera lá, como que não é um Lá com sétima maior, Guilherme? É só um Lá maior? É só um Lá maior, porque eles ainda vão fazer coisas muito maravilhosas pro futuro e esse não é o melhor disco da banda. Certo? Acho que é isso. Como vocês já sabem, se inscrevam no canal, ative o sininho, se torne membro pra ver as análises completas de vários discos que a gente já tem aqui e que também você não pode se esquecer, tudo nosso, nada deles, depois de nós, é nós de novo. Falou!